48 Capítulo 4 Como um só coração. Nenhum dos cientistas envolvidos no estudo do amor se lembra de onde saiu esse nome. Pode ter começado com uma brincadeira de Elizabeth Targ, pois os sujeitos eram casais instalados em duas salas separadas por uma LL, 3 portas, 8 paredes e uma placa grossa de aço inoxidável. 1. Na verdade, o nome foi dado em graciosa homenagem ao patrocinador, o Institute for Research on Unlimited Love, na Case Western Reserve. Mas o estudo acabou ficando Seomo. Um namorado póstumo de Elizabeth Targ, que teve o diagnóstico de um tumor fatal no cérebro antes de receber os subsídios prometidos. O estudo do amor, um merecido tributo a Targ, foi a primeira demonstração científica importante de como exatamente a intenção afeta fisicamente o receptor, e o nome veio a ser especialmente adequado para descrever esse processo. Quando você envia uma intenção, todos os grandes sistemas fisiológicos do seu corpo são espelhados no corpo do receptor. A intenção é a perfeita manifestação do amor. Dois corpos se tornam um. Targ iniciou sua carreira na psiquiatria tradicional, mas Alameda alcançou fama em 1999 com 2 estudos notáveis no California Pacific Medical Center, CPMC, em São Francisco, testando a possibilidade de cura à distância em pacientes com AIDS em estado terminal. Passou meses desenvolvendo o teste. Ela e seu parceiro Fred Sicher, psicólogo e administrador de um hospital, já aposentado, procuravam um grupo homogêneo de pacientes no mesmo estado avançado, com a MSMA contagem de células T e o mesmo número de doenças decorrentes da AIDS, para testar os efeitos da cura à distância, e não qualquer outra modalidade de tratamento, decidiram buscar curadores com larga experiência e de origens diversas, que representassem diferentes abordagens. Targ e Sicher contataram curadores de todas as partes dos Estados Unidos, formando um grupo eclético que incluía desde cristãos ortodoxos até xamãs nativo-americanos, que foram orientados a enviar pensamentos de cura sob condições rigorosas, no escuro, isto é, sem conhecer os pacientes e sem que os pacientes os conhecessem. Todas as curas seriam realizadas à distância para que nada, nem a presença do curador, nem um toque de mãos, pudesse confundir os resultados. Targ criou um formato de duplo cego. Cada curador recebia um envelope lacrado com informações sobre um paciente, incluindo nome, foto e contagem de células T. A cada 2 semanas, cada curador recebia informações sobre outro dos pacientes, para o qual deveria enviar intenção de saúde e bem-estar 1 hora por dia. Durante 6 dias, e depois fazer 1 semana de intervalo, alternando semanas de intenção e de repouso. Desse modo, todos os pacientes do grupo acabavam recebendo intenções de cura partindo de todos os curadores, cada um por sua vez. Ao fim do primeiro estudo, 40% do grupo de controle havia morrido, e todos os 10 pacientes do grupo de tratamento à distância estavam não só vivos, mas muito mais saudáveis em todos os aspectos. Targ e Sicher repetiram o estudo, dobrando a quantidade de sujeitos e restringindo ainda mais as condições, e ampliaram a lista de resultados que queriam avaliar. Ao fim do segundo estudo, os pacientes que receberam cura à distância estavam muito mais saudáveis em todos os quesitos do teste: diminuição significativa de doenças decorrentes da AIDS, melhora dos níveis de células T, menos hospitalizações, menos consultas médicas, menos doenças outras, menor gravidade de doenças e maior bem-estar psicológico. As diferenças 49 eram decisivas. Por exemplo, o grupo em tratamento apresentou 6 vezes menos doenças
decorrentes da AIDS e 4 vezes menos hospitalizações do que o grupo de controle. 2. Nesses primeiros estudos de TARG, os participantes eram curadores muito experientes e eficazes, escolhidos em função do dom que possuíam. Concluídos esses estudos, TARG levantou a questão de saber se pessoas comuns também poderiam aprender a usar efetivamente a intenção. Para o estudo do amor, TARG encontrou uma ótima colaboradora em Marilyn Slitze, vice-presidente de pesquisa e educação no Institute of Noetic Sciences, IONS. Era uma loura dinâmica, com fama de extravagante devido aos seus meticulosos estudos na área de parapsicologia e seus resultados espetaculares, que atraíam a atenção tanto de poderosos mestres em estudos da consciência como do New York Times. Numa longa parceria com o psicólogo William Braud, Schlitz conduziu uma pesquisa rigorosa no que ficou conhecido pela comunidade psíquica como The Muse Direct Mental Interaction with Living Systems, que quer dizer interação mental direta com sistemas vivos, ou seja, a capacidade do pensamento humano para influenciar o mundo de seres vivos ao seu redor. 3 Ao longo de sua carreira na parapsicologia, Schlitz interessou-se muito pela influência remota, e foi uma das primeiras pessoas a investigar o efeito da intenção na cura, chegando a reunir muitos dados para o IONS. Schlitz convidou para o estudo do amor Dean Radin, seu coordenador de pesquisa no IONS e um dos mais renomados parapsicólogos dos Estados Unidos, a quem coube a tarefa de desenvolver os moldes do estudo e o equipamento. Seu histórico de engenheiro e psicólogo era uma garantia de rigor, tanto no protocolo do estudo como em seus detalhes técnicos. Jerome Stone, um enfermeiro e budista praticante que havia trabalhado com TARG nos estudos da AIDS, recebeu a incumbência de desenvolver o programa e treinar os pacientes. Em 2002, após a morte de TARG, Schlitz e os demais membros da pesquisa se dispuseram a levar o estudo adiante e convidaram Helena Nevine, colega de TARG do California Pacific Medical Center, para assumir seu lugar, dividindo a coordenação com Jerome Stone. O estudo do amor seguia o modelo básico de um tema sempre escolhido pelos pesquisadores da consciência, a sensação de estar sendo observado. 4 Nesse tipo de estudo, duas pessoas ficam em salas separadas. O sujeito receptor, monitorado por uma câmera de vídeo, é ligado a um equipamento para medir a condutância na pele, não muito diferente de um polígrafo, do tipo usado como detector de mentiras, em pesquisas para determinar variações na atividade inconsciente de luta ou fuga do sistema nervoso autônomo. A intervalos aleatórios, o emissor é orientado para olhar atentamente o sujeito receptor que aparecia no monitor, enquanto o receptor é orientado para relaxar e pensar em coisas bem diferentes de estar sendo observado. Posteriormente, a comparação das análises indica se o sistema autônomo do receptor registrou alguma reação nos momentos em que estava sendo observado, para determinar se a atenção do emissor estava sendo captada pelos sistemas automáticos do corpo do receptor. Por mais de 10 anos, os achados de Schlitz e Braud em estudos da observação à distância mostraram exatamente o mesmo efeito. Esses estudos foram divulgados numa das principais publicações da área de psicologia. As resenhas diziam que os efeitos eram pequenos, porém significativos. 5. O formato do estudo do amor foi também inspirado pelos grandes estudos de DMILS, realizados desde 1963, que demonstravam que, em certas circunstâncias, os sinais elétricos emitidos pelo cérebro das pessoas ficam sincronizados. 6 As frequências, amplitudes e fases das ondas cerebrais operam em série. Apesar das pequenas diferenças de modelo nesses estudos, todos abordavam a mesma questão: o estímulo de uma pessoa pode ser sentido
Pelo sistema nervoso central de outra? Ou, na expressão de Radin, quando um emissor leva um beliscão, o receptor também sente o ai. 7. 52 pessoas ligadas por diversos equipamentos de monitoramento fisiológico, como aparelhos de EEG, ficavam isoladas em salas separadas. Uma delas era estimulada por alguma coisa, fosse por uma imagem, uma luz ou um leve choque elétrico. Os pesquisadores examinavam os EEGs das duas pessoas para determinar se as ondas cerebrais do receptor, ao receber o estímulo, eram iguais às do emissor. As primeiras pesquisas com Mills foram desenvolvidas pelo psicólogo e pesquisador da consciência Charles Start, que realizou uma série de estudos brutais para descobrir se uma pessoa poderia sentir, por empatia, as dores de outra. Ele aplicou choques em si mesmo, enquanto um voluntário ficou sozinho numa sala monitorado por uma parafernália de dispositivos para determinar se seu sistema nervoso captava as reações emitidas. Cada vez que Tart estremecia com um choque, o monitor acusava uma resposta empática inconsciente, de redução de volume sanguíneo e aumento de batimentos cardíacos do voluntário, como se ambos estivessem levando choques ao mesmo tempo. 8 Outro estudo fascina e realizado nesses primeiros tempos tomou gêmeos idênticos como sujeitos. Cada vez que um dos gêmeos fechava os olhos e seu ritmo cerebral entrava em ondas alfa, o cérebro do outro entrava no mesmo ritmo, embora seus olhos continuassem bem abertos. 9. Rara L. de Valache, cientista alemão da Universidade de Freiburg, tentou uma abordagem destinada a ampliar os efeitos causados pelo emissor, a fim de maximizar a resposta no receptor. O receptor ficava diante de um tabuleiro quadriculado de branco e preto, chamado de um reversor de padrão, que provoca ondas elétricas cerebrais previsíveis e de grande amplitude nos observado reis. No mesmo instante, o EEG do receptor distante e isolado registrava padrões idênticos de ondas cerebrais. 10. O neurofisiologista Jacobo Greenberg e Uberbaum, na Universidade National Autonomous do México, na Cidade do México, havia usado o mesmo protocolo uma década antes de Valache, mas com um dispositivo diferente, usando o estímulo de flashes de luz em lugar do tabuleiro de padrões. Nesse tudo, os padrões de disparos no cérebro do emissor, provocados pela luz, foram espelhados pelo cérebro do receptor, que estava numa sala a prova de eletricidade a 14,5 metros de distância. Greenberg e Uberbaum descobriu também uma condição importante para o sucesso do experimento: a sincronia só ocorria entre pares de participantes que haviam passado 20 minutos juntos, em silêncio meditativo, para se conhecerem e estabelecer conexão. 11. Num trabalho anterior, Greenberg e Uberbaum tinha descoberto que a sincronia de ondas cerebrais ocorria não somente entre duas pessoas, mas também entre os dois hemisférios dos dois participantes, com uma distinção importante: o participante com o padrão mais coesivo de ondas quânticas às vezes fixava o tempo e tendia a influenciar o outro, de modo que o padrão cerebral mais ordenado prevalecia. 12. No estudo mais recente de DMILS, em 2005, um grupo de pesquisadores da Universidade Bastyr e da Universidade de Washington reuniu 30 casais com forte ligação emocional e psicológica, além de vasta experiência em meditação. Os pares foram separados e colocados em salas a 10 metros de distância uns dos outros, com um amplificador de EEG ligado ao lobo occipital, onde está localizada a visão de cada participante. No momento em que o emissor era exposto a uma luz tremulante, ele tentava transmitir ao parceiro uma imagem ou pensamento sobre aquela luz. 5 dentre os 60 participantes, ou 8%,
mostraram ter uma ativação mental significativamente maior nos momentos S em que o parceiro enviava imagens visuais. 13. Depois, os pesquisadores de Washington selecionaram 5 pares dos participantes que haviam obtido os melhores resultados. Essas 10 pessoas foram conectadas a uma IRM funcional, que mede as menores alterações cerebrais durante funções criticais, e repetiram o experimento. Nos momentos em que os pensamentos eram transmitidos, os receptores apresentavam maior oxigenação sanguínea na área visual do córtex. Esse aumento não ocorria quando o parceiro emissor não estava tendo estimulação visual. 14. Os pesquisadores 51 de Bastir repetiram o experimento com voluntários muito experientes em meditação, e obtiveram correlações entre emissores e receptores mais fortes do que todos os estudos realizados até então. O estudo de Bastir causou uma verdadeira inovação na área da pesquisa de influência mental direta, demonstrando que as ondas cerebrais do emissor em resposta ao estímulo são espelhadas no receptor, e que o estímulo no receptor ocorre num local igual ao do cérebro do emissor. O cérebro do receptor reage como se ele estivesse vendo a mesma imagem ao mesmo tempo que o emissor. Um estudo final, extraordinário, investigou o efeito de um forte envolvimento emocional sobre a influência remota. Pesquisadores da Universidade de Edimburgo analisaram os EEGs e compararam as ondas cerebrais de casais fixos com os de pares reunidos arbitrariamente entre pessoas antes desconhecidas, e com os de vários indivíduos que julgavam ter parceiros escolhidos arbitrariamente, mas não os tinham. Todos os que tinham parceiros, fixos ou desconhecidos, apresentaram um aumento de ondas cerebrais sincronizadas. Os únicos participantes que não apresentaram esse efeito foram os que não tinham parceiros. 15. Radin conduziu muitas variações de ZS experimentos, com pares de pessoas que tinham uma forte ligação, como casais, amigos, pais e filhos. Um número significativo de EEGs dos emissores e receptores indicava para uma sincronia. 16. Ao desenvolver o estudo do amor, Sklitz e Radin foram também influenciados por outras pesquisas em que o EEG do receptor mostrava o espelhamento das ondas cerebrais do emissor nos períodos de influência remota. Em vários estudos de cura, as ondas registradas no EEG do receptor estavam em sincronia com as do curador nos momentos em que a energia da cura era enviada. 17. O mapeamento cerebral durante certos tipos de cura, como a bioenergética, também mostra uma sincronia de ondas cerebrais. 18. Em muitos casos, quando uma pessoa está enviando a outra uma intenção focalizada, os dois cérebros parecem sofrer um arraste. Arraste ou arrastamento é um termo da física que significa que dois sistemas oscilatórios entram em sincronia. O termo foi cunhado em 1665 pelo matemático holandês Christian Huygens, quando descobriu que seus dois relógios de pêndulo, que ficavam um ao lado do outro, passaram a soar em uníssono. Brincando com os pêndulos, ele observou que, mesmo quando dava início ao funcionamento dos relógios levando os pêndulos em direções opostas, ao fim de algum tempo os pêndulos dos dois relógios balançavam para o mesmo lado, em uníssono. Duas ondas subindo e descendo ao mesmo tempo são consideradas em fase, isto é, operando em sincronia. As ondas que formam as cristas em tempos opostos estão fora de fase. Os físicos acreditam que o arraste é resultado de mudanças mínimas de energia entre dois sistemas fora de fase, fazendo com que um deles fique mais lento e o outro mais acelerado até que estejam em fase. O arraste está também relacionado à ressonância, que é a capacidade de qualquer sistema absorver mais energia que o normal numa determinada frequência, um número de cristas e de pressões de ondas em um segundo.
Qualquer coisa que tenha vibração, inclusive uma onda eletromagnética, tem frequências preferenciais, chamadas de frequências de ressonância, que facilitam a vibração. Quando ouve ou recebe vibração de outras, ela ignora essas outras e mantém sua própria frequência de ressonância. Assemelha-se a uma mãe reconhecendo instantaneamente o filho em TR a um bando de crianças saindo da escola. Os planetas têm ressonâncias orbitais. Nosso sentido da audição opera por meio de uma forma de arraste, em que diferentes partes de uma membrana no ouvido interno ressoam conforme as frequências do som. A ressonância ocorre até no mar, como nas marés na Baía de Fundy, a nordeste do Golfo do Maine, perto da Nova Escócia. 52 Quando passam a andar no ritmo de outras, as coisas arrastadas enviam um sinal mais forte do que o seu próprio sinal individual. Isso é mais comum em instrumentos musicais, que soam amplificados quando estão tocando em fase. Na Baía de Fundy, o tempo que uma única onda leva para ir e voltar até a entrada da baía é exatamente igual ao tempo da maré. Cada onda é amplificada pelo ritmo de cada maré, resultando numa das marés mais altas do mundo. O arraste também ocorre quando alguém envia uma forte intenção malévola, como ficou evidente nos experimentos Tohati de Mikio Yamamoto, do National Institute of Radiological Sciences, em Chiba, e na Nippon Medical School, em Tóquio. Tohati é uma espécie de disputa mental entre dois praticantes de Qigong, em que um deles recebe um choque sensório que o obriga a recuar vários metros, sem que tenha havido contato físico com o outro. Para Yamamoto, havia a questão técnica central de saber se o efeito do Tohati era psicológico ou físico. O oponente recua por intimidação psicológica, ou é atingido pelo chi do outro. No primeiro estudo de Yamamoto, um mestre de Qigong ficou isolado numa sala com proteção eletromagnética no quarto andar de um prédio, enquanto seu discípulo ficou no primeiro andar, nas mesmas condições de isolamento. Yamamoto dava sinal para o mestre dar a emissão de Qi por mais de 80 segundos, a intervalos variáveis. A cada vez, ele rastreou os movimentos da emissão de Qi e do recuo do discípulo. Em cerca de 1/3 de 49 tentativas, que é um resultado muito significativo, cada vez que o mestre fazia os movimentos de Tohai, o discípulo recebia um impacto físico e recuava. Num segundo conjunto de 57 experimentos, Yamamoto ligou aparelhos de EEG ao mestre e ao pupilo. Cada vez que o mestre emitia Qi, o pupilo apresentava um aumento de ondas alfa no lado direito do lobo frontal do cérebro, sugerindo que é nessa região cerebral que o corpo inicia o reconhecimento da mensagem da intenção. Quando Yamamoto analisou os registros do EEG das últimas sessões, viu que as ondas beta de ambos atingiam maior coerência cada vez que o mestre fazia o Tohai. 19 num estudo anterior, realizado pelo grupo de Tóquio, as ondas cerebrais do receptor e do emissor em 1 segundo ficavam sincronizadas durante o Tohati. 20. Além da ressonância, os estudos de DM e LS mostraram evidências de outro fenômeno. Durante a intenção, o receptor antecipava a informação, registrando momentos antes que o emissor levasse o beliscão. Em 1997, no seu antigo laboratório na Universidade de Nevada, Radin descobriu que os humanos podem ter um pressentimento físico de um evento. Ele programou um computador para selecionar aleatoriamente fotos destinadas a acalmar, excitar ou chocar o sujeito. Os voluntários, ligados a monitores que registravam alterações da condutividade da pele, batimentos cardíacos e pressão sanguínea, ficavam sentados diante do computador que ia passando as fotos coloridas de cenas tranquilas, paisagens, cenas chocantes,
autópsias e cenas excitantes, eróticas. Radin descobriu que os sujeitos tinham reações fisiológicas antes de ver a foto, como se estivessem se preparando, e suas reações eram mais intensas antes de ver uma imagem erótica ou chocante. Foi a primeira prova de laboratório de que nosso corpo antecipa e atua inconscientemente conforme o estado emocional seguinte, e que nosso sistema nervoso não apenas se protege contra um impacto futuro, mas também elabora o significado emocional desse impacto. 21. Dr. Rollin M. C. Kratz, vice-presidente executivo e diretor de pesquisa no Institute of Heart Matter em Boulder Creek, na Califórnia, foi seduzido pela ideia do pressentimento corporal de um evento, e quis saber onde exatamente essa informação intuitiva era sentida no corpo. Usou o modelo de Radin, com o sistema computadorizado gerando aleatoriamente fotos provocativas, e monitorou os sujeitos com um equipamento médico mais ampliado. 53 MC Kratz descobriu que esses pressentimentos de boas ou más notícias eram sentidos tanto no coração como no cérebro, cujas ondas eletromagnéticas aceleravam ou ficavam mais lentas imediatamente antes de surgir na tela uma imagem provocante ou tranquilizadora. Além disso, os 4 lobos do córtex cerebral pareciam tomar parte nesse conhecimento intuitivo. O mais impressionante é que o coração parecia receber a informação momentos antes do cérebro. Isso sugeria que o corpo tem um aparato perceptivo que o capacita a sondar e intuir o futuro, mas que a antena mais potente deve estar no coração. A informação é recebida pelo coração e transmitida ao cérebro. O estudo de M. C. Kratz mostrou algumas diferenças muito interessantes entre os sexos. O cérebro e o coração das mulheres entravam em arrastamento mais cedo e com maior frequência do que nos homens. M. C. Kratz concluiu que isso oferecia uma evidência científica para a suposição universal de que as mulheres são mais intuitivas que os homens e que estão em maior contato com o centro do seu coração. 22. A conclusão de M. C. Kratz, de que o coração é o maior cérebro do corpo, ganhou mais credibilidade com as descobertas da pesquisa do Dr. John André W. Armour, da Universidade de Montreal e do Hospital do Sacré-Cœur, em Montreal. Armour descobriu neurotransmissores no coração que sinalizam e influenciam aspectos do pensamento no cérebro. 23 E M. C. Kratz descobriu que o toque ou até mesmo a mentalização no coração produz ondas cerebrais de arraste entre pessoas. Quando 2 pessoas se tocam com pensamento de amor no coração, os ritmos mais coerentes do coração de um arrastam o cérebro do outro. 24. De posse dessa evidência sobre o coração, Dean Radin e Marilyn Sklitz decidiram investigar se a influência mental remota se estende para outras partes do seu corpo. Um bom lugar para essa investigação era o aparelho gástrico. As pessoas falam da intuição como eu sinto aqui, colocando a mão no estômago e na barriga. Alguns pesquisadores já se referiram ao aparelho gástrico como um segundo cérebro. 25 Radin queria saber se essa intuição visceral era acompanhada por um efeito físico real. Radin e Sklitz reuniram 26 estudantes voluntários que foram divididos em pares, monitorados por eletrogastrograma, EEG, que mede o comportamento elétrico do sistema gástrico. Em geral, os sensores ligados na pele registram frequências e contrações muito aproximadas às do estômago. Embora o estudo de Freiburg tivesse apresentado outros resultados, Radin e Sklitz acreditavam que a familiaridade só contribuía para aumentar os efeitos da influência remota. Se alguma conexão física fosse realmente importante, Radin dava instruções para que todos os sujeitos trocassem entre si algum objeto significativo. Radin colocou um sujeito numa sala e seu par ficou em outra sala, escura, monitorado por um eletrogastrograma,
vendo imagens em vídeo, em tempo real, do que estava na outra sala. Em outra tela de computador, apareciam periodicamente imagens acompanhadas de músicas destinadas a despertar diferentes sentimentos, positivos, negativos, irritados, calmos ou neutros. Os resultados revelaram outro tipo de arraste, desta vez de caráter visceral. Os registros do receptor do EEG eram significativamente mais altos e correlacionados quando o emissor tinha sentimentos fortes, positivos ou negativos. Era mais uma evidência de que o estado emocional do outro é registrado no corpo do receptor, nesse caso, nas profundezas do aparelho gástrico, e de que a intuição visceral é o próprio aparelho gástrico. 26. Esses achados forneceram ainda mais provas de que nossas reações emocionais são captadas todo o tempo e ecoam em quem está perto de nós. 27. Em cada um desses estudos, os corpos dos pares ficaram em arraste ou emaranhados, como disse Radin. 28. Com os receptores vendo ou sentindo o que os parceiros viam e sentiam, em tempo real. Como essa pesquisa indica, a intenção deve ser uma harmonização da energia. A pesquisa de DMILS mostrou que, em certas circunstâncias, duas pessoas separadas entram em arraste quanto ao ritmo do coração, a excitação do sistema nervoso autônomo, as ondas 54 cerebrais e ao fluxo sanguíneo para as extremidades. Entretanto, na maioria dos estudos de Mills, a reação correlata é a consciência de uma simples estimulação do emissor que o receptor capta inconscientemente. Exceto por uma ocasião, ninguém tentou influenciar outra pessoa. Sklits e Radin queriam descobrir se poderiam obter essas correlações quando o emissor estivesse de fato enviando uma intenção de cura. Para o estudo do amor, Sklits e seus colegas recrutaram PIOAS comuns e lhes ensinaram técnicas de cura. Queriam saber se certas condições eram mais favoráveis que outras para o arrastamento. Vários estudos de cura indicavam que motivação, conexão interpessoal e um sistema de crenças compartilhado eram vitais para o processo. Grinberg, Zilberbaum M. acreditava que um potencial transferido, termo usado por ele para essa forma de arrastamento, ocorria somente entre pessoas que tinham alguma experiência em meditação, e somente depois de haver uma conexão psíquica entre reemissor e receptor. Mas no estudo de Freiburg muitos pares não se conheciam, nem tiveram a chance de estabelecer uma ligação. Os pesquisadores alemães concluíram que a conectividade e a preparação mental podiam ter alguma função, mas não eram indispensáveis. Na visão de Sklits, a motivação era o componente-chave para o sucesso. Quanto mais urgente a situação, como ocorria com alguém sofrendo de câncer, mais motivado o parceiro estaria para querer ver a pessoa se recuperar. Sklits e seus colegas pesquisadores decidiram procurar casais em que a esposa tivesse câncer de mama e colocaram anúncios na área da Baía de São Francisco, em busca de voluntários. Logo tiveram que ampliar a proposta original. A população com câncer de mama naquela área, que tem a média mais alta nos Estados Unidos, já havia sido muito bem estudada. A julgar pelas respostas desanimadas aos anúncios, parecia que as pessoas não estavam dispostas a tomar parte em mais pesquisas. Os cientistas decidiram abrir o estudo para casais em que um dos dois tivesse qualquer tipo de câncer. Apresentaram-se 31 casais como voluntários, inclusive casais saudáveis para o grupo de controle. Jerome Stone redigiu um manual para os casais, com base na análise de vários curadores e compilando suas práticas mais comuns. 29 Em primeiro lugar, os emissores deveriam aprender a focalizar e se concentrar, como ocorre na meditação, para criar um alto grau de atenção sustentada. As evidências científicas demonstram que a meditação estabelece ondas
cerebrais mais coerentes. Pelo menos 25 estudos mostram que ocorre sincronização do EEG entre as 4 regiões do cérebro durante a meditação. 30 outros estudos mostraram que a meditação cria emissões de biofótons mais coerentes. 31 e, de um modo geral, contribui para a cura. Stone acreditava também que os emissores precisavam aprender a gerar compaixão ou empatia pelos parceiros, com uma técnica largamente baseada na ideia e a do budismo Tonglen de dar e receber. Essa técnica consiste em treinar um parceiro para desenvolver um entendimento verdadeiro do sofrimento do outro, trazer para si esse sofrimento sem deixar que se torne uma carga, e transformá-lo no processo de envio da cura. Uma verdadeira empatia contribui também para dissolver os limites e a consciência de S entre emissor e receptor. Pensamentos positivos, pensamentos de amor, têm efeitos fisiológicos positivos. A pesquisa de Rolling MC Kratno HeartMath mostrou que a probabilidade de uma variação estável, que ele chama de coerente, de batimentos cardíacos aumenta com pensamentos positivos, amorosos ou altruístas, que essa coerência é rapidamente captada pelo cérebro, que passa a pulsar em sincronia. 32 e evidencia a melhora de desempenho cognitivo. 33. Depois de iniciar os emissores em técnicas básicas de meditação, Stone ensinou a ser solidários quando enviassem a intenção. O último passo do treinamento foi instilar crença e confiança nos emissores e nos receptores. Stone havia encontrado evidências, tanto nas práticas de cura como na literatura parapsicológica, de que a crença contribui tanto para o processo de cura como a percepção extrasensorial, PES, que, tal como a intenção, envolve transferir informação à distância. 34. 55 O treinamento havia sido programado para durar 8 semanas, mas a falta de verba fez com que Stone os premesse num único dia, com acompanhamento de prática e dever de casa. Radin dividiu os casais em 3 grupos. O primeiro grupo, o grupo treinado, deveria aplicar os ensinamentos de Stone, praticando diariamente intenção solidária durante 3 meses, e depois fariam o teste. O segundo grupo, chamado de grupo de espera, faria o teste primeiro e depois receberia o treinamento. Os 18 casais saudáveis que compunham o grupo de controle faria somente o teste, sem receber treinamento. Nos 3 grupos, um dos membros, o que sofria de câncer nos casais em tratamento ou um indivíduo do grupo de controle, foi colocado numa cadeira reclinável num recinto fechado, com isolamento eletromagnético e paredes duplas de 1 tonelada de aço. Essa pequena câmara Lindgren ETS ficava separada do mundo externo por 2 camadas de aço e uma camada de madeira maciça bloqueando todo e qualquer som e toda a energia eletromagnética. Qualquer sinal elétrico era transmitido para fora da câmara por cabo de fibra ótica, de modo que, em termos de eletromagnetismo, o sujeito ficasse confinado numa solitária. Todos os sujeitos foram monitorados com vários dispositivos médicos para medir ondas cerebrais, batimentos cardíacos, ritmo da respiração, conduzância da pele e circulação sanguínea periférica. Uma câmera de vídeo foi instalada discretamente a um canto. O recinto era cortinado em tons de terra, tinha iluminação suave de abajur, uma figueira chorona artificial que ia do chão ao teto, e música ambiente inundando o espaço. A decoração, a música e um grande pôster com a imagem de um riacho cascateando por uma montanha tinham o objetivo de distrair o sujeito do fato de que, uma vez fechada a porta de 180 quilos de puro aço e com um mecanismo de tranca articulado, ele estava literalmente preso dentro de um equivalente aquecido de um frigorífico industrial. A uns 20 metros de distância, seu parceiro ficava sentado no escuro, monitorado pela
Mesma aparelhagem médica, olhando para uma tela de TV Silvania, sem imagem. Todos os vestígios de luz foram bloqueados por toalhas enroladas. Cada vez que a imagem do parceiro confinado surgia abruptamente na tela, o sujeito deve reenviar uma intenção empática com duração de 10 segundos. Stone, Radin e seus colegas planejavam examinar dois tipos de resultados: se o treinamento melhorou os casamentos e se havia alguma correspondência entre as sensações físicas do emissor e do receptor. Os pesquisadores gostariam de verificar se as intenções enviadas afetavam também o prognóstico clínico, mas não havia verba suficiente para estender tanto a pesquisa. Coube a Stone e Levine a tarefa de analisar os aspectos sociais do estudo. Inicialmente, descobriram que o treinamento não fazia diferença na qualidade do casamento dos casais. Não era um achado surpreendente, considerando que o fato de se preparar durante 3 meses para tomar parte no estudo mostrava a probabilidade de alguém estar extremamente envolvido na parceria. E ao desenvolver o programa, Sklit já tinham o objetivo de recrutar parceiros motivados. Uma análise posterior, mais detalhada, mostrou que o treinamento e a prática da intenção haviam melhorado o casamento dos casais, mas Radin concluiu que esse efeito era devido a uma expectativa de melhorar o relacionamento. Em seguida, Radin compilou todos os dados psicológicos dos 3 grupos e examinou-os resultados obtidos entre parceiros e a média obtida nos grupos. As reações fisiológicas trouxeram informações excelentes sobre o efeito da intenção no receptor. Por exemplo, nas medições da circulação periférica nas extremidades, em todos os grupos a condutividade da pele dos emissores aumentou 2 segundos depois de ver a imagem do parceiro, e o mesmo aumento foi registrado nos receptores meio segundo depois de a imagem aparecer. Contudo, diferentemente dos estudos de Mills anteriores, em que a reação de 56 condutividade da pele no receptor parecia ser um reflexo do susto que enfraquecia rapidamente, nesse estudo a reação permaneceu por 7 segundos depois do estímulo. O receptor parecia claramente estar reagindo à intenção, e quase instantaneamente. De fato, a reação do receptor era pelo menos 1 segundo mais rápida do que seria possível para que o emissor formulasse conscientemente a intenção. Radin não sabia exatamente se isso significava que o receptor tinha uma premonição da intenção. Poderia ser apenas um reflexo do estado túrgido da reação condutiva da pele, isto é, as extremidades do receptor poderiam estar reagindo a informações enviadas pelo sistema nervoso central do emissor, que reagiam ao estímulo inicial da imagem do parceiro na tela com rapidez muito maior do que os impulsos elétricos enviados para seus dedus. Mas Radin concluiu que essas duas reações de condutividade se seguiam uma à outra, ainda que ligeiramente fora de fase. Uma situação semelhante acontecia com o batimento cardíaco. No emissor, o batimento aumentava 5 segundos após o estímulo para mandar a intenção, o que era coerente com a resposta física do corpo enquanto executa algum tipo de esforço mental. Mas o receptor apresentava um aumento idêntico, o que não aconteceria se ele estivesse simplesmente descansando numa espreguiçadeira. O fluxo do sangue seguia um padrão similar. Cada vez que sentimos alguma coisa que nos estimula, a rede vascular e nos SAS extremidades se contrai ligeiramente para otimizar o fluxo sanguíneo para o centro do corpo. No estudo do amor, esse fenômeno ocorria no emissor e era logo imitado no corpo do receptor. Quanto à respiração, em média, o emissor inspirava forte no instante em que aparecia o estímulo da imagem e expirava o ar 15 segundos depois. Essa reação respiratória se assemelha à de alguém prestes a realizar uma tarefa. Nesse caso,
Radi observou uma reação diferente no receptor. Durante 5 segundos, a respiração do receptor falhou, como se ele tivesse parado de respirar, depois expirou o ar longamente nos 5 segundos finais da intenção. Como se o receptor estivesse prestando muita atenção, prendendo a respiração, enquanto se esforçava para ouvir alguma coisa e expirando com alívio ao fim da estimulação. Mas os resultados mais interessantes foram registrados pelas ondas cerebrais. Cada vez que a imagem do receptor surgia na tela, as ondas cerebrais dos emissores davam um pulinho, como uma piscadela, seguida de um grande salto durante cerca de 1/3 de segundo, e depois apresentavam uma queda vertiginosa, levando 1 segundo até voltar à linha normal. No emissor, esse pulinho inicial representa algo chamado onda P300. E um fenômeno bem conhecido, de registro do tempo que o cérebro leva para processar o acendimento de uma luz. A queda representa o tempo que a tensão interna leva para modular o estímulo e transformá-lo numa reação. Nesse estudo, os receptores não tiveram onda P30, mas suas ondas cerebrais imitaram o mergulho quase vertical das ondas do emissor, apesar de não terem tido o estímulo da imagem na tela que o emissor teve. O cérebro do receptor reagiu do mesmo modo que durante o sono e o sonho. O registro dos receptores foi de uma reação emocional, mesmo sem um estímulo tangível. Os resultados obtidos por Radin foram ainda mais notáveis porque os receptores não sabiam o tempo de duração dos estímulos, e nem os receptores nem os emissores sabiam quanto tempo os emissores teriam que esperar até a imagem do parceiro aparecer na tela. Um programa de computador selecionava aleatoriamente os intervalos, que variavam de 5 a 40 segundos. Isso significa que os resultados não podem ser atribuídos a expectativas de nenhum dos participantes. Quando Radin comparou as reações dos 3 grupos, verificou efeitos em todos eles. Todas as reações psicológicas dos receptores acompanharam as dos emissores em todas as vezes. Mas o padrão mais prolongado ocorreu entre os pacientes de câncer, cujos parceiros tinham recebido treinamento em intenção empática. Os receptores desse grupo não só 57 respondiam aos estímulos, como mantinham a resposta por mais de 8 dos 10 segundos da intenção. Em termos de física quântica, os pares tinham se tornado um. O estudo do amor traz um número significativo de sugestões sobre a natureza da intenção. O envio de um pensamento direcionado parece gerar uma energia palpável. Cada vez que um emissor no estudo de Radin enviava uma intenção de cura, os aspectos sutis do corpo do receptor eram ativados, como se tivesse recebido um leve choque elétrico. Parecia ser uma espécie de ativação da consciência, como se o corpo do receptor sentisse ou ouvisse um sinal de cura. Havia até um elemento de antecipação no receptor. Alguns registros de reações fisiológicas sugeriam que o receptor sentia a intenção de cura emanada do emissor antes que ele a enviasse. Ao que parece, o corpo da pessoa recebe a cura em profundidade por meio da sintonia com a energia, mais coerente, da intenção do curador. No processo de cura, talvez a energia ordenada da pessoa que está bem possa arrastar e reordenar a da pessoa doente. Para obter o maior efeito, o curador, ou emissor, precisa estar em ordem em nível subatômico, mental e emocionalmente. O estudo do amor demonstra que certas condições, estados mentais fazem com que nossa intenção seja mais potente e que fiquemos mais ordenados, e que esses estados podem ser alcançados por meio do treinamento. O sucesso do treinamento básico no programa de Radin, Splitstone sugere que a atenção, a crença,
A motivação e a empatia são importantes para o sucesso da intenção, mas é provável que outras condições intensifiquem seus efeitos. Eu precisava descobrir um meio de afrouxar nossos limites psicológicos. Eu via claramente que, quando enviamos uma intenção, temos que nos tornar o outro, por assim dizer. 35.